Olá, passando para deixar mais uma reflexão e espero que de alguma forma possa ser útil para alguns de vocês. Na realidade, essa pequena reflexão de hoje, ela é a continuação de uma reflexão feita há 2 semanas atrás, onde eu falei sobre a deidade de Jesus, enfatizando o primeiro milagre messiânico que ele realizou. E na ocasião eu falei que existiam pelo menos 3 milagres ditos como messiânicos e que se desse para frente eu falaria sobre esses dois. Então hoje eu falarei sobre o segundo destes milagres messiânicos, que é a cura de um endemoniado mudo. Na ocasião em que eu fiz a minha primeira mensagem sobre este assunto, eu disse que havia uma categorização feita pela liderança judaica com relação a dois tipos de milagres. Os milagres ditos como os comuns, não comum em termos de sua proeminência, em termos do feito em si, porque é claro que não existe milagre comum, todo milagre é um milagre extraordinário, mas comum no sentido de que qualquer pessoa, tendo sido dado poder por Deus para esta pessoa, ela poderia realizar aquele tipo de milagre. E existia o segundo tipo de milagre, que era o milagre messiânico, que só poderia ser realizado pelo Messias. Quando o Messias, tão esperado pelo povo judeu, viesse, então ele realizaria estes milagres desta segunda categoria, evidenciando assim a sua condição, a sua característica, o seu aspecto de ser ele realmente o Messias prometido por Deus e tão esperado pelo povo judeu. Existia então, entre o povo judeu, uma grande expectativa com relação à pessoa que conseguiria realizar aqueles milagres, aqueles tais milagres messiânicos. Existia uma expectativa com relação à vinda dessa pessoa, existia uma expectativa de quando que aqueles milagres começariam a ser realizados, para que então essa pessoa, esse Messias, fosse identificado pelo povo judeu. E existia ainda a expectativa com relação a esta pessoa, no sentido do que ela traria para o povo judeu, não só no aspecto religioso, mas também com relação ao aspecto político. O povo judeu estava sob opressão do Império Romano e eles clamavam, eles esperavam por uma libertação deste Império Romano e ter a sua liberdade, como várias vezes no Antigo Testamento, eles foram oprimidos, eles ficaram sob liderança de outros impérios, eles clamavam, eles esperavam por essa libertação e Deus dava essa libertação para eles. Então, Jesus veio e, ao invés de ser este grande rei que libertaria o povo de toda a opressão sofrida por eles naquele tempo, Jesus veio trazendo uma mensagem totalmente oposta e enfatizando que o seu reino não era deste mundo. Enquanto eles esperavam um líder político, um homem de guerra, que lutasse as lutas deles e que libertasse, que fizesse com que o povo judeu obtivesse vitória sobre o inimigo, mesmo o inimigo sendo mais poderoso, sendo maior, como acontecia várias vezes no Antigo Testamento, Jesus veio trazendo uma mensagem completamente diferente. E isso fez com que o povo então ficasse como que em dúvida. Como que a gente está esperando um líder político, um homem de guerra, um homem que vem nos libertar, e chega então este homem clamando ser o Messias, mas traz uma mensagem de paz, uma mensagem que nos diz para amarmos os nossos inimigos. Se alguém bater na nossa face direita, para oferecer a face esquerda. Se alguém fizer com que caminhemos com ele 1 milha, caminhemos 1 milha a mais. Então, a mensagem de Jesus foi a mensagem de um reino diferente, a mensagem de um reino que não era deste mundo, um reino, então, celestial. Ele trouxe uma nova visão para o povo em vista do que o povo esperava de libertação para esta terra. Mas então, continuando, como foi dito no final da mensagem sobre o primeiro milagre messiânico, passada então a primeira fase da investigação, que foi aquela fase de investigação após
a cura do leproso, e que então foi feita toda aquela verificação para ver se aquele evento foi um evento real, e então começou a fase de investigação, onde a liderança religiosa passou a acompanhar Jesus e observar o que ele fazia, o que ele falava, sem poder interrogar, sem poder questionar, e ainda teve aquele evento que ocorreu em Cafarnaum, quando ele cura uma pessoa que era paralítica e, de certa forma, ele provoca a liderança de Israel, a liderança judaica que estava ali presente, quando ele cura aquele paralítico, dizendo que os pecados dele estavam perdoados. Aquilo causou um alvoroço, causou um turbilhão na mente daquela liderança, porque eles estavam ali para ver se Jesus era realmente o Messias, e Jesus dá uma declaração dessa, dizendo que ele perdoava o pecado daquele paralítico, e na teologia deles, uma teologia correta, somente Deus poderia perdoar pecados. E se Jesus estava falando que perdoava os pecados daquele paralítico, então ele estava realmente clamando ser Deus. A partir daí, então, começa uma segunda fase da investigação, que é a fase da interrogação, onde a liderança judaica passou a acompanhar Jesus, passou a questionar, passou a interrogar a Jesus, onde é que ele fosse, o que for que ele fizesse, eles estavam ali atrás dele, acompanhando ele e questionando Jesus. E isso, então, foi feito a partir deste evento do primeiro milagre messiânico. Hoje, então, vamos falar sobre o segundo milagre messiânico. Vamos, então, ao fato em si, a cura de um endemoniado mudo. Lembrando, ainda que mais uma vez tardiamente, de dar os créditos a Arnold Fruchtenbaum, o autor do artigo original no qual se baseia este estudo. Mas o fato, então, da expulsão, da cura de um endemoniado mudo, está registrado em Mateus, capítulo 12, do versículo 22 a 29, e em Marcos, capítulo 3, dos versículos 19 a 27. Marcos não nos apresenta o relato com detalhes em si da expulsão realizada por Jesus, mas parece deixar transparecer que àquela altura do ministério de Jesus havia uma preocupação muito grande das pessoas mais próximas a ele, talvez a sua família, os seus amigos mais íntimos, porque ele nos diz que eles, ouvindo que Jesus então tinha entrado numa casa e que uma multidão o acompanhava, o cercava, a ponto de tornar quase que impossível que eles se alimentassem, eles vão para lá então, prendem Jesus, tiram Jesus de lá e dizem que ele estava fora de si. Talvez então prevendo, sentindo que algo estava de ruim poderia acontecer com Jesus, à altura do ministério dele, pelas coisas que ele falava, que ele fazia, e tantas pessoas se juntando diante de Jesus e aquela liderança. Então eles fazem isso, nos parece que de uma forma de proteger Jesus. E isto me remete até àquele episódio em que Davi entra em Gate e, temendo então por sua vida ali em Gate, pelas coisas que as pessoas poderiam fazer a ele, ele se finge de doido, ele se finge de lunático. Talvez essas pessoas, não sei, tendo isso em mente, eles tentaram usar do mesmo artifício para com Jesus, dizendo às pessoas, tentando dizer às pessoas que Jesus estava fora de si para protegê-lo. Mas o fato é que o acontecido está descrito em Mateus, no capítulo 12, no versículo 22, e diz assim: Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Aparentemente, nada demais com este milagre, com o que aconteceu ali, pois era costume no judaísmo a expulsão de demônios, não era coisa tida como uma coisa extraordinária, a ponto das pessoas se admirarem com isso. Não, não era, era uma coisa, de certa forma, até comum de acontecer. Não era novidade para as pessoas verem alguém expulsando o demônio de uma outra pessoa. Mas no versículo seguinte, no versículo 23,
uma coisa nos chama a atenção, um detalhe muito importante, que é a reação do povo ao feito de Jesus. E diz assim o versículo 23: E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? O que isso quer dizer? A expressão filho de Davi fazia menção ao Messias prometido por Deus, ao Rei eterno de Israel, que seria descendente do grande rei Davi. Então, de certa forma, o povo reconheceu algo diferente naquele episódio, reconheceu algo diferente naquele acontecido e associou então este algo diferente à figura do Messias. Como eu disse, não era nada demais, não era nada extraordinário proceder à expulsão de um demônio de uma pessoa, mas havia um protocolo a ser cumprido para isso. Havia um procedimento, havia uma metodologia a ser cumprida para a expulsão de demônios. E se dava então em 3 passos. Primeiro, a pessoa que iria expulsar o demônio, ela estabelecia uma comunicação com este demônio. Estabelecida essa comunicação, ela então perguntava o nome do demônio. E a partir daí, ela procedia então à terceira fase, o terceiro passo, que era então expulsar o demônio. O próprio Jesus fazia uso dessa metodologia algumas vezes. Vocês vão de lembrar de um episódio em que ele então estabelece a comunicação com um demônio, pergunta o seu nome e a resposta é legião. E a partir dessa informação, então, ele procede à expulsão do demônio ou dos demônios, que naquela situação eram muitos, utilizando a metodologia citada acima. Mas, desta vez, talvez para experimentar esse aspecto messiânico, pelo qual ele mesmo clamava, trouxeram um endemoniado do qual seria impossível a expulsão do demônio, a não ser que por um poder muito maior, o poder do Messias. E Jesus, então, procede à cura na maior naturalidade, sem a necessidade do cumprimento do protocolo, da metodologia impossível de ser aplicada naquela situação. O acontecido, então, provoca 2 tipos diferentes de reação: uma reação na multidão e outra reação na liderança. A reação do povo, a reação da multidão, foi que eles ficaram demasiadamente surpresos e exclamavam: Não é este o filho de Davi? Ou seja, não é este o Messias pelo qual tanto esperamos? Como eu disse anteriormente. E este aspecto do que aconteceria aos surdos quando da vinda do Messias já havia sido predito pelo profeta Isaías mais de 500 anos antes daquele acontecimento, mais de 500 anos antes da vinda de Jesus. No capítulo 35, versículo 6, onde se lê que quando o Messias viesse, a língua dos mudos cantaria de alegria. Então, esse acontecimento está descrito no livro do profeta Isaías como sendo algo que seria caracterizado pela vinda do Messias. A multidão, então, logo esperava um parecer das autoridades que se encontravam ali presentes e que estavam investigando a Jesus para validarem ou não seu aspecto messiânico. Pois, apesar de reconhecerem o fato em si como sendo uma obra messiânica, o povo esperava o parecer das autoridades para segui-los, como geralmente sempre faziam. Diante dessa situação, as autoridades precisavam fazer uma declaração pública em vista do acontecido e da constatação do povo que esperava o parecer deles. Eles tinham então 2 opções. A primeira opção seria de seguir o mesmo parecer do povo, reconhecendo que Jesus era o Messias. E a segunda opção seria a negativa, dizer que Jesus não era o Messias. Mas, se eles escolhessem a segunda opção, eles teriam que explicar o motivo de Jesus estar executando milagres que, segundo seus próprios ensinos, somente o Messias seria capaz de executar. E a reação das autoridades se dá então no versículo 24 do capítulo de Mateus. Diz assim: Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Triste constatação também registrada em Marcos 3:22 e Lucas 11:15.
Eles alegaram que Jesus expulsara o demônio sem utilizar a metodologia. Jesus expulsou um demônio mudo porque ele estava possuído por outro demônio, e não por um demônio qualquer, mas porque Jesus estava possuído pelo próprio príncipe dos demônios. Esta reação absurdamente infeliz da liderança e acompanhada pelo povo trouxe grandes consequências para o povo judeu, não só daquela época, mas para o povo judeu até aos dias de hoje. Então, Jesus procede à sua defesa. Ele dá a resposta em 3 passos. A primeira defesa é que, se fosse verdade que ele expulsava aos demônios por Satanás, o reino de Satanás estaria dividido, e um reino dividido, então, não subsistiria. Ele, então, estabelece que essa resposta da liderança não podia ser uma resposta consistente. A segunda é que eles próprios reconheciam que este dom era um dom do Espírito Santo e que os seus seguidores faziam a mesma coisa. Então, como que ele fazia uma coisa pelo poder de Satanás, enquanto eles faziam a mesma coisa pelo poder do Espírito Santo? E a terceira, ele se mostrou mais forte do que Satanás, ao invés de ser servo de Satanás, como está escrito no versículo 28. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Eu expulso o demônio pelo poder de Deus. Então, eu estou trazendo o reino de Deus a vocês. Eu sou maior do que Satanás. Vimos, então, o segundo milagre messiânico realizado por Jesus, clamando para si, frente ao povo e às autoridades, ser ele mesmo o Messias. Nós vimos, então, a reação inicial do povo, a reação das autoridades que o povo passou a seguir e a resposta de Jesus. Só que, da mesma forma que o parecer das pessoas daquela época trouxe grandes consequências para as vidas delas, a nossa opinião, ou melhor, a certeza que devemos ter hoje de quem é Jesus, traz grandes consequências para a nossa vida. Não só agora, enquanto estamos nessa vida, mas consequências eternas. Está registrado em Mateus, capítulo 6, versículos de 13 a 16, que certa vez Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles lhes disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Espero que o estudo de hoje possa contribuir para que possamos reconhecer a deidade de Jesus, quem ele realmente é, e a mudar o parecer de quem ainda não o reconhece como o Cristo, como o Filho do Deus vivo, que veio como único caminho da nossa salvação, ou fortalecer a certeza de quem assim já o reconhece. Não podemos nos enganar com relação a este ponto. Não podemos ter a resposta errada para esta pergunta. Por isso, precisamos conhecer a Jesus cada vez mais e entender que Ele é Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o nosso Salvador, único e exclusivo. Mesmo que não cheguemos ao extremo absurdo de dar a mesma resposta dada por aquela liderança e acusar de ele ter sido possuído por Beelzebub, mas também não podemos errar, nos enganar com uma opinião mais politicamente correta, mas da mesma forma desastrosa. Uma resposta como: Jesus foi um grande homem, foi uma pessoa iluminada, um espírito evoluído, Jesus foi um profeta, como diziam aquelas pessoas das quais ele proferiu aquela pergunta na época. Nós precisamos ter a resposta certa a respeito dele, como diz Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Estas palavras são palavras de salvação, como consta em Romanos, capítulo 10, versículo 9, onde está escrito: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Imagine então Jesus te perguntando agora, pessoalmente, como fez aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Qual seria a sua resposta? Espero que você tenha a resposta certa, que você tenha resposta de salvação. Um abraço a todos, fiquem na paz,
Fiquem na paz do Deus vivo.